essa aproximação com o Putin, o que tu acha que o que ele espera disso daí, cara? É puramente ideológico naquele sentido que tu falou? O Putin é um líder assim, assado, não sei o quê. Não, tem coisa pra ganhar ali também. Tem também o lance de negociar a paz com a Ucrânia, que teve um papo até de envolver o Papa nisso daí. Isso. Assim, eu acho que ele pode querer a paz, mas existem 3 jeitos de você conquistar a paz. Não lembro se eu já falei isso aqui também, mas acho que já. E o primeiro deles você conquista a paz porque você é forte e se impõe. O segundo você realmente senta na mesa, você cede um pouco, o outro lado cede. E o terceiro, você entrega tudo pro outro e vai ter paz. Se ele quiser entregar a Ucrânia, eu acho isso um problema. Porque isso dá um sinal errado, um estímulo errado e faz as pessoas, né, o Putin e o eixo das ditaduras sair confiante que isso daí dá resultado. Invadir os outros países, vamos continuar, vai dar tudo certo. Agora, ele pode genuinamente achar que esse é o caminho para fazer a paz. Mas não é isso que ele comunica, né? Não é isso que ele fala. Recentemente ele deu uma entrevista para a Fox e o próprio jornalista da Fox insiste. Tá, mas e o que você acha? Primeiro ele faz uma pergunta, né? E o Putin? Aí ele começa a falar do Zelensky. Aí o jornalista, não, mas você acha que o Putin vai cumprir com a parte do acordo? Aí ele volta para o Zelensky. Ele não fala do Putin. E isso é desproporcional. Raras vezes ele virou e falou assim, não aprovo que o Putin faça isso, mas de um jeito muito suave, sabe? Muito ameno. Mas o pé que tá a guerra lá, Rússia e Ucrânia, a gente, na tua opinião, estamos caminhando para um desfecho ou isso daí ainda vai se arrastar um tempão, cara? Eu não acho que, assim, tem que vir por parte da Rússia. A Rússia realmente tem que dizer que ela não quer mais a guerra. E os sinais que a gente tem do lado do Putin não é que ela não quer mais. Ao contrário, que ela até agora não está indo fantasticamente bem, mas ela está indo melhor do que antes. E, assim, o que o Putin vai extrair com a situação do jeito que ele está? Talvez seja uma pausa. E eu não acho que o Putin vai parar. E eu não acho que o Trump encoraja ele a parar. Então, não me parece que é um cenário que ele quer parar. E o Zelensky está ficando cada vez mais sozinho? Tá, e mais fraco. Então, realmente, se o Putin quiser parar, eu acho que a gente tem paz. Mas aí precisa combinar literalmente com os russos. E o que o Trump até agora disse que vai ser resolvido, e botou toda a pressão e fez tudo o que ele fez com o Zelensky e o Putin. O Putin nunca quis até agora. Nunca fez nada. Eles fizeram uma ligação há poucos dias atrás. Isso. Ficaram horas. E o próprio Trump, ele já Trump disse que ia acabar com essa guerra em 24 horas. Isso, ele falava isso antes. Agora ele já está assim. Olha, eu não sei. Mas se eles não quiserem, o sangue vai continuar rolando solto. Ele já... Porque ele já viu que no Oriente Médio ele já não conseguiu. E não vai ser. E não vai acabar. Então ele tá vendo que não é bem assim. E mais, né? Porque eu escutei muito durante 4 anos esse argumento. O mundo tá um caos porque é o Biden. O mundo continua um caos. Com o Trump. Isso. Mas tem 5 meses só, Rock. Dá mais um tempinho aí. Então, mas é que o ponto é... O meu argumento não é falar que o Biden era um bom político, ou que ele era um cara forte, ou que ele não cometia erros grotescos. Não é esse. O meu argumento é que a geopolítica, ela anda e caminha numa lógica própria. Independente de quem é o presidente. São pequenas coisas. Você virar e falar assim... o movimento do Obama em assinar um acordo nuclear com o Irã tá errado? Tá errado. Mas esse é um movimento muito pequeno perto das grandes outras tendências macros geopolítica que andam sozinhas, independente de quem é o presidente americano. Suponho que várias das decisões geopolíticas elas são dilemas mesmo, não é? Isso. E escolhas próprias, assim... O Xi Jinping tem um projeto para a China de 100 anos. A China, o Partido Comunista Chinês, está num caminho
não é de 1 ano, de 4 anos. É um projeto de 200 anos. O Putin, ele tá lá há um tempão e ele vai continuar lá, ele vai continuar sendo o Putin. Vários presidentes americanos tentaram o famoso reset. Vamos renovar, reavivar, resetar a relação com a Rússia. Não adiantou nada. Não adiantou, ele não invadiu a Ucrânia. Não, ele invadiu a Ucrânia em 2014. Ele invadiu a Geórgia. Assim, ele continua fazendo os movimentos dele. Talvez ele não estava pronto para fazer um grande movimento como ele fez agora. Ele estava se preparando para isso. Que é a mesma coisa com a China. Que é a mesma coisa com o Irã. O Irã nunca parou de ser o Irã. E nem a Coreia do Norte. Então, não adianta essas coisas. No final das contas, o que adianta é algumas políticas, elas têm que ser muito claras para mostrar que o custo para esses países vai ser muito alto se eles quiserem ir muito além. Não que eles não vão dar pequenos passos. Eu não acho que a Rússia não invadiria a Ucrânia se fosse o Trump o presidente. Aliás, minto, invadiu em 2014, começou em 2014 e continuou quando o Trump estava no primeiro mandato. E não está fazendo o acordo agora porque o Trump está lá. E o Hamas não virou e se rendeu porque o Trump chegou. E no começo, o Trump virou e falou assim, se o Hamas não devolver os reféns, ele vai ver o inferno. Eu ri dessa fala. E as pessoas que não querem prestar atenção na geopolítica falaram, não, o Trump falou que o Hamas vai ver o inferno. Eu falei assim, bom, ninguém pode mostrar mais um inferno para o Hamas do que as forças de defesa israelenses. Se o inferno que as forças de defesa israelense mostram para o Hamas não é suficiente para o Hamas se entregar, os Estados Unidos não têm condição de mostrar o inferno para o Hamas. O Hamas é uma organização terrorista que não precisa participar do SWIFT do dólar. Ele está enterrado dentro de túneis, dentro de Gaza, isolado do mundo. A não ser que os Estados Unidos vai mandar Navy SEALs para dentro desses túneis, que serão mais fracassados do que as operações e grupos de especiais israelenses que estão lá tentando fazer isso. Porque eles vivem fazendo isso há décadas, lidando com essa realidade e não conseguem totalmente. Então não é o Navy SEAL que vai conseguir ir lá. E os Estados Unidos não vai fazer isso, muito menos o Trump. Então isso é pura retórica. E tudo bem, se você só quer ouvir a retórica, né? Esse pessoal só quer ouvir a retórica do líder delas, tá tudo bem. Agora, se você quiser refletir um pouco mais sobre a geopolítica num nível mais fundo, escuta esses argumentos que você vai falar, realmente faz sentido. Não tem acordo com o Hamas, não teve acordo com a Rússia até agora. E em qualquer momento o acordo pode ser rompido, basta o Putin mudar de ideia. E ele não está mostrando que ele tem medo do Trump. Surgiu um conflito novo que não tinha, que estava congelado há anos, que é a Índia e o Paquistão. Então, assim, cuidado com essa ideia, porque o mundo do segundo mandato de Trump pode ser um mundo que vai levar a uma terceira guerra. E eu, sendo crítico a algumas dessas ações dele, como fui das do Biden e do Obama, não vou dizer que foi culpa do Trump, porque eu já não digo isso. Eu digo que o caminho para a terceira guerra, dentro do cenário que a gente tem desenhado hoje, na minha concepção, na minha análise, ele é inevitável. Ele é inevitável. Para ele não acontecer, a gente teria que ter um colapso interno ou da China ou dos Estados Unidos. Antes. E eu não acho que nós estamos em vias disso acontecer. Mas então não é uma questão de vai ter ou não, é uma questão de quem vai vencer. Na minha ótica, a minha análise, ela é quem vai vencer essa guerra. Como todos os outros momentos da história da humanidade que a gente teve colocado dentro da armadilha de Tucídides, que é o primeiro historiador que conta da Guerra do Peloponeso, da disputa e rivalidade entre Esparta e Atenas, e aí a ascensão de uma potência secundária para rivalizar Atenas, desafiando a potência predominante que é Esparta.
E isso se chama armadilha de Tucídides. A potência que está crescendo acha que chegou a vez dela de tirar aquele do lugar, e a que está ali fala, estou me sentindo com medo porque esse outro vai me tirar do lugar e eu não vou deixar. Existe um projeto em Harvard que chama Thucydides Trap, Armadilha de Thucydides, que é um projeto de estudo sobre esse fenômeno ao longo da história da humanidade, de todas as potências rivais que existiram e como que eles resolveram a rivalidade. E o número, eu não lembro exato, mas é tipo assim, são 18 instâncias que eles identificaram e 14 foram guerras. 4 não foram. Entendi. Ou seja, e as 4 não foram por duas razões. Democracias contra democracias na rivalidade. Ou seja, era o Reino Unido com os Estados Unidos. E aí, se a democracia não entrei em guerra, eu passei o bastão para você porque você é democracia. A outra, na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, não aconteceu porque um dos lados colapsou. As duas condições onde não acontece são essas. Democracias ou alguém colapsar. Isso. Não, a China não é uma democracia, nem a Rússia, nem a Coreia do Norte, nem o Irã. Do outro lado tem democracia. E não me parece que nenhum dos dois grandes líderes dos dois lados, que no caso a China e os Estados Unidos, estão em vias de colapsar. Os dois têm problemas sérios, mas não estão em vias de colapsar. Com isso, eu digo, ou eu entendo, ou deduzo, óbvio, que não me parece que nós vamos fugir disso. E assim, eu não sei por que a surpresa.